prontos para daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor, para estarmos nos alegrando, para estarmos ali fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, irmão. Sabendo também que além de Ele ser o nosso Pai, um Pai, Ele sabe dar sempre coisas boas aos seus filhos, não é? Sempre coisas boas Ele faz, mas, irmãos, também estejamos preparados para também receber correções do nosso Pai, receber também ali exortações, que também é preciso. Até porque Hebreus 12:6, o que fala, irmãos? O Senhor, ele disciplina quem ama, né? Ele disciplina quem ama e educa todos aqueles que Ele chama de filho. Então, irmãos, é importante estarmos tanto para receber bênçãos, receber vitórias, receber aquilo que nós pedimos, mas também sejamos prontos para receber a correção do Senhor, que vem todas as vezes que lemos, né? Todas as vezes que você se propõe a fazer isso na tua oração, a correção do Senhor, ela vem também. Irmãos. E, irmãos, nós precisamos aqui também entender, porque muitas das vezes nós somos ingênuos, né? Ontem nós começamos já o culto de hoje na oração, e o Senhor falou através do Salmo 139, é importante, o Salmo 139 que a gente começou ontem, os que estiveram na chamada, puderam ver que muitos querem se esconder do Senhor, querem achar que o Senhor não está vendo nada que nós fazemos, mas o salmista, ele diz que nada podemos esconder do Senhor. O Senhor sonda os nossos corações, irmãos, Ele nos conhece. Ali o salmista fala, onde quer que eu vá, não posso esconder do Senhor. Se estou nos céus, nas maiores alturas, não posso. Se estou nas profundezas, se colocar a minha cama lá, ali o Senhor vai me achar. Então não há lugar, irmãos, para nós escondermos do Senhor. Não há lugar, nem nós, ainda que nós, antes de pensar, Ele já sabe o que nós vamos fazer. Então, irmãos, não há como se esconder do Senhor. Nós não podemos esquecer disso, porque muitos têm esquecido. E a palavra, como diz o versículo 4, Salmo 139, ainda a palavra não chegou, como eu disse, à nossa língua. Ele já sabe, irmãos, Ele já conhece a gente. Mas mesmo assim, existem aqueles incautos que ainda preferem esconder as coisas de Deus. Acham que podem esconder, irmãos, os seus erros, as suas atitudes, o seu comportamento, irmãos. Não há como esconder, mas a palavra diz ali em Lucas 8:17, que diz, irmãos? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Veja como o Senhor fala, não só nos Salmos, mas também nos seus evangelhos. Então, irmãos, quem perde com isso não somos nós próprios. Muitas vezes a gente acha que estamos escondendo algo do Senhor. E ali nós ficamos naquele nosso erro, rodando, dando em círculo, dando voltas. E ali nós ficamos ali com o nosso coração, não querendo confessar a Deus os nossos pecados, os nossos erros. E hoje é evidente que é necessário, irmãos, para estarmos participando da ceia do Senhor, a gente se colocar na posição, olhar para o Senhor, orar, dizer, Senhor, eis-me aqui. Né? Se o Senhor ver algo ruim em mim, Pai, me aponte para que eu possa eliminar do meu caminho e da minha vida. Irmãos, possamos entender e sempre declarar ao nosso Pai, porque nós não escondemos nada dele. Nós nunca vamos esconder nada, irmãos. Até porque nós precisamos estar confessando os nossos pecados, os nossos erros perante ao Senhor, irmãos. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar com o erro em nós e nós corremos risco muito grande de não receber o perdão de Deus. Sabemos que o pecado nos afasta de Deus, né, irmãos? O erro nos afasta do Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje, irmãos, para celebrar a ceia e para pedir ao Senhor que venha perdoar os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que nós temos feito que tem entristecido o coração do Senhor. Esse é o momento, irmãos. Este é o momento antes de cearmos. Porque a gente sabe que o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. O salário do pecado. O pecado, ele tanto nos afasta do Senhor, como também o salário do pecado é a morte. Hoje nós estamos aqui para celebrar, além de celebrar, é o momento de nos consertarmos com Deus, dizer, Senhor, me perdoe as minhas faltas, me perdoe a minha conduta, e eu sei, o Espírito Santo fala conosco, irmãos. Quando a gente erra, quando a gente faz algo de errado, ele fala conosco no mesmo momento e diz, olha, você errou aqui, você precisa então se consertar. E ali, se a gente ficar com aquilo, irmãos, nós estaremos cada vez mais afastados do Pai. E o Pai não quer isso, o Pai quer que nós, como filhos, confessamos a Ele nossos pecados. Não é assim, irmãos? 1 João 1:9, o que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê, irmãos? Para perdoar os nossos pecados, o quê? Nos purificar
de toda injustiça. Então, irmãos, vamos confessar ao Senhor os nossos erros, não fiquemos remoendo eles dentro de nós, achando que o Senhor não vê, ele vê, já viu, todos os pensamentos nossos, ele sabe, irmãos. Mas estamos aqui agora, diante dessa carta de Romanos, da qual nós vamos ler alguns versículos, irmãos, que fala também exatamente sobre o pecado, sobre os erros, meus irmãos. Vamos ler aqui comigo alguns versículos. Vou ficar de pé para reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, antes de cearmos, importante aqui. Vamos ler. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vos considerai-vos certamente, irmãos, mortos para o pecado, mas o que? Vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Uma pergunta. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, aleluias, obedecestes de coração a forma de doutrina e que fostes entregues. Amém, irmãos? Só até aqui, glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Glórias a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, irmãos, através dessa carta magna de Romanos, que ele escreve ali, ele está aqui refutando, irmãos, algumas situações. E aqui, irmãos, ele faz algumas perguntas no começo, e o título aqui é A Graça Livra do Império do Pecado. A graça. Só que a graça, irmãos, hoje em dia tem sido confundida muitas vezes, né? Não sei se você já ouviu falar que a graça hoje, ela pode então nos dar uma licença. Então o Senhor nos dá uma licença para errar, para pecar. Hoje eu ouço muito, irmãos, pessoas bem renomadas no nosso meio dizendo que a graça é isso mesmo. A graça, ela é tão maravilhosa que nos dá permissão para pecar, para errar, para então vivermos, então não tem problema no erro, no pecado, né? Nos erros que um dia a gente vivia totalmente lameado. Então, veja como, irmãos, estamos nesse século e nesses dias. Eu já ouvi muitos dizerem que a graça sim, a graça o Senhor nos estendeu, é para vivermos da maneira que quisermos, é para vivermos como se estivéssemos no mundo mesmo. Então, irmãos, perceba que aqui Paulo ele vai refutar tudo essa doutrina que é herética, heresia pura, irmãos. Mas olha o que ele fala com uma pergunta: que diremos? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Então, é exatamente o que eles querem fazer com que a graça
ela seja tão assim, é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso que nos permite, então, nos dá uma permissão para errar, para pecar. Veja, irmãos, coisas sérias estão acontecendo. Veja que doutrina, irmãos. De certa forma, é uma perspectiva cristã. Isso que assusta mais, irmãos. Ver, irmãos nossos, pessoas que professam a mesma fé que eu e você, dizer, então, que a graça, ela te dá uma permissão para pecar, para errar. Olha só, irmãos, que coisa séria. Onde nós estamos, irmão? O mundo está de cabeça para baixo, sim, mas a gente nunca imagina que dentro da igreja a gente pode ouvir certas coisas como esta, irmãos, que a graça do Senhor nos permite errar, pecar. Grande heresia. Mas é natural que muitos tenham entrado por esse caminho. Multidões têm ido atrás, sendo atraídos por essa doutrina, irmãos, herética, que tem se proliferado no nosso meio. É natural, sim, porque um evangelho fácil atrai também muitas pessoas, não é, irmão? Atrai multidões, irmãos, são atraídos porque é fácil. Então, eu continuo no meu erro, eu continuo pecando, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, e eu não tenho uma orientação, uma exortação de Deus para mim. Então, fica fácil eu viver, irmão, sendo um cristão, fica fácil eu portar a palavra, sendo que o erro já não é mais errado, sendo que o pecado que o Senhor tanto se afasta, condena na Bíblia, e nos dá ali, morreu por causa disso, para nos livrar do pecado, não é? Como pode então, Jesus morreu para nos livrar, para nos salvar, e agora tudo está ao contrário? Não, nós podemos errar o quanto quisermos, que ainda assim o Senhor se agraça de nós e fica feliz conosco. Irmãos, olha que doutrina diabólica, irmãos. Mas muitos têm estado por ela, muitos têm entrado, irmãos. Mas, irmãos, que nós não venhamos dar ouvidos a essas doutrinas. Que você esteja com os seus ouvidos somente na palavra do Senhor, com o Espírito Santo falando com você. Porque é uma doutrina que é fácil de entrar, porque muitos têm entrado já. Mas eu e você, irmãos, temos que entender que embora somos errantes todos os dias, embora nós pecamos, você reconhece, eu reconheço, nós somos falhos, fracos, mas de maneira alguma, meu irmão, nós podemos acostumar com o pecado. Nós não podemos viver no erro, pecando, nós precisamos lutar todos os dias contra nós, irmãos, mesmo que é a nossa carne, que deseja todas as vezes errar, pecar, mas sempre nós temos que estar sempre, irmãos, orando, lutando bravamente, ferozmente contra nós mesmos, não nos acomodar com os nossos pecados, irmãos, porque isso nos levará para a morte, irmãos. Jamais podemos nos acomodar. Nossa luta tem que ser constante, irmãos, contra nós mesmos. Porque, irmãos, a inclinação da carne, ela é e também morte. Se o salário do pecado é a morte, Paulo fala nos 2 capítulos seguintes, no capítulo 8, que a inclinação da nossa carne, irmãos, é morte. É morte. Por isso, irmãos, nós precisamos estar sempre orando, buscando a face do Senhor, com a ajuda dele. Nós combateremos a nossa carne, o nosso próprio eu, as nossas vontades. Mais do que nunca, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos dele nas nossas vidas, irmãos, para vencer os nossos desejos. A nossa vontade, irmãos, tem que ser reprimida. Porque, irmãos, a nossa inclinação da carne é morte. Mas, o que completa Romanos 8:6 diz? A inclinação para o Espírito traz o que, irmãos? Vida. E o que mais? E paz. Então, meus irmãos, em contrapartida, se a nossa carne, se o nosso eu, se nós estivermos inclinados para a nossa carne, nós morreremos. Porque nossa carne só quer fazer as coisas da carne. E se nós fizermos as vontades da carne, nós morreremos. Morreremos, irmãos. Mas aqui está dizendo, há uma esperança. A inclinação do Espírito, ela é vida. É vida, irmãos, e paz. Então, irmãos, olha só o que o Espírito Santo nos diz aqui, nesta manhã. Se nós estivermos inclinados sempre para o Espírito, se nós estivermos sempre querendo fazer a vontade dEle, buscando Ele, nos revestindo dEle, nós teremos paz, né? E também vida. Vida. Mas aí pensa, mas é a vida eu já vivo aqui. Eu já vivo, já estou vivendo a minha vida, mas não é esse tipo de vida, né, irmão? É qual vida, irmãos? É a vida que nós estaremos para sempre com o Senhor, eternamente, irmãos. Eternamente.
O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta também aos Coríntios, irmãos, capítulo 15, versículo 9, se nós estivermos esperando nessa vida, somente Cristo aqui nessa vida, irmãos, olha o que ele fala, nós somos o quê? Os mais miseráveis, irmãos, de todos os homens. Se eu e você estiver só esperando não só Cristo nessa vida, que Ele nos ajude, que Ele seja a nossa frente, que Ele responda nossas orações, faça a nossa vontade, irmãos, somos os mais miseráveis de todos os homens, se esperarmos. Mas a vida que está se referindo, Paulo em Romanos capítulo 8 ali, que o nosso irmão já está aberto, é uma vida diferente, é uma vida com Cristo para sempre, irmãos, eternamente, e a paz que nós sentimos somente Ele nos dá, irmãos, é a vida eterna. Tenha certeza disso, irmãos. Se nós estivermos inclinados em querer fazer a vontade do Pai, em estarmos sempre buscando nos revestir com o Espírito, buscando a palavra, buscando o Senhor em oração, nós, irmãos, estaremos em paz. Não somente em paz, mas estaremos convictos de que viveremos eternamente com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Não devemos acreditar nessas doutrinas, irmãos. Doutrinas diabólicas, doutrinas que hoje está por aí abraçando a muitas pessoas que não leem a palavra, até leem, mas o mais fácil sempre é melhor ir, né? As pessoas tendem a ir para o mais fácil, aquilo que é mais light, aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que nos traz algo dentro dos nossos corações, um sentimento de não, é isso mesmo, mas é nossa carne que está querendo ir para essas coisas, esse tipo de doutrina. Mas nós, eu e você, irmãos, nós precisamos continuar inclinados para o Espírito. Embora há uma luta constante entre nós, eu sei, às vezes nós estamos em casa, é difícil para a gente orar, é difícil para a gente ler a Bíblia, é difícil, irmãos, como é difícil para nós, não é? Sei que você também, às vezes nós queremos ler a Bíblia, vem aquele sono, e aí a gente, poxa, eu vou dormir, não consigo abrir os meus olhos para ler a Bíblia. Às vezes Nosso Senhor nos incomoda para orar, e ali você fica ali, se remove, vira para um lado, vira para o outro, e você fica ali, meu Deus, e acaba que não orando, irmãos. Acaba o dia e você não ora ao Senhor. Mas, irmãos, é uma luta dentro de nós. Mas essa luta, ela é vencida. Quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê forças, Espírito Santo. Me ajude nas minhas fraquezas. E aí o Senhor vai te ajudar, irmãos. Que possamos continuar nessa luta. Nós não podemos desistir, irmãos. Porque a carne, se nós dermos vazão a ela, nós seremos sucumbidos por ela. E ela nos levará aonde, irmãos? Para a morte. Olha só, mas se nós estivermos inclinados para o Espírito, buscar, nos revestir, dizer, Senhor, me ajude aqui, quando a gente vem no culto, nós nos fortalecemos uns aos outros, nós buscamos a face do Senhor, louvamos, e aqui estamos, irmãos, para juntos nos fortalecer e buscar do Senhor. Mas somente, irmãos, se estivermos revestidos com o Espírito, nosso corpo perderá. E o Espírito falará mais alto. Quando o Senhor disser para você, vamos orar, vai orar, e você na hora levanta, não, agora está de joelho, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, porque o Senhor está me pedindo, porque é isso que faz alimentar a minha alma, o meu espírito, e ali nós venceremos a carne, meu irmão. Que possamos continuar nessa luta, não desistir dessa batalha entre a carne e o espírito. A carne quer fazer as coisas da carne, mas nós temos que se inclinar mais ao espírito, para que vença a carne, não é, irmãos? Glórias a Deus, aleluias. Vamos lutar, vamos continuar inclinados para o Espírito, irmãos. Continuemos. Mas Paulo está aqui, irmãos, ele dá uma resposta. Olha o versículo 1, versículo 2, ele diz, olha, que diremos? Nós vamos então permanecer no pecado para que a graça abunde? Ele responde a pergunta. Ele responde até aos que estão distribuindo heresias por aí. E olha só o que ele responde. De modo nenhum. Paulo dizendo, de modo nenhum. Ele diz, ó, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha a pergunta que Paulo faz. Ele continua, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Então Paulo responde, todos aqueles que estão se enveredando por essas práticas, essas multidões que estão indo por essa filosofia, por essa heresia, irmão, ele diz, olha, de modo nenhum, nós estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Nós não podemos, meus irmãos, uma vez que nós
morremos para o pecado. Continuar vivendo no pecado. Olha que Paulo está claramente nos dizendo, irmãos, nós morremos, irmãos, para o pecado. Se você ver Gálatas 2:20, Paulo mais uma vez vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim, já não eu quem vive, né? Ele diz, mas o que, irmãos? Cristo vive em mim. Mas eu continuo vivendo na terra. Mas ele fala assim, ele diz, a vida que agora eu vivo aqui, eu estou vivendo, você está vivendo. Eu vivo por quê, irmão? Pela fé. Em quem? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, somos crucificados com Cristo. Fomos crucificados, continuamos vivendo pela fé em Deus. O batismo, o que significa, irmãos? Todos nós passamos pelas águas um dia. Quando a gente emerge, nós ali estamos, né? O que acontece? Morrendo, né, irmão? Morrendo ali para o pecado. Significa um novo nascimento, né, irmãos? Uma nova vida. No ato do batismo você emerge nas águas. E quando você retorna, é rápido o retorno, mas ali você deixou o velho homem e agora você é uma nova pessoa, não é? Uma nova criatura. Assim como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, o quê? Eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, nós estamos crucificados com Cristo. Quando ele morreu ali, você também morreu ali, irmãos. A sua vida regressa. Tudo que a gente fazia antes de conhecer a Cristo, tudo os pecados, a lama que nós estávamos, tudo aquilo, irmão, nós deixamos para trás no nosso batismo. E quando nós emergimos novamente, nós nascemos para uma nova vida, ser uma nova pessoa, uma luz nessa terra, sal a qual o Senhor nos diz, irmãos. Então, que possamos entender, irmãos, é isso que Paulo está se referindo. Nós não podemos pecar, continuar pecando, nós morremos para o pecado. Ele diz... Como viveremos ainda nele? Como nós viveremos? Ele continua ali, irmão, dizendo no 3. Ele vai dizendo, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E isso eu sei, irmãos, que é loucura para o mundo. Porque o mundo acredita que quanto mais se vive é melhor. Que temos que viver ainda mais. Cada dia que passa, cada minuto você tem que aproveitar a sua vida. Você tem que viver desesperadamente fazendo aquilo que te der vontade, aquilo que você gosta, aquilo que sua carne mais deseja. O mundo diz, não é, irmãos? O mundo fala para a gente curtir tudo que a gente pode, tudo que está ao nosso alcance, né? Fazer tudo que nós desejamos fazer, curtir a vida. A vida é para se viver. E a maneira que eu quiser viver, eu vou viver. É assim que o mundo vive, irmãos. Mas, irmãos, chegará um momento que o mundo será cobrado. Porque o Senhor diz no Evangelho de Marcos 8,36, que ele diz, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta. Faça tudo o que você quiser fazer, conquiste tudo que você quiser conquistar, mas chegará um dia que o Senhor requererá do mundo, de cada um. Não é coletivo, é individual. Cada um prestará conta daquilo que tem feito. O que você tem feito com a sua vida, irmãos? E todos nós participaremos também. Mas sabemos, irmãos, que a expectativa humana, cada dia que passa, ela diminui. Ela diminui a cada dia que passa a expectativa de vida. Muitos dizem que agora a expectativa está cada dia mais se abaixando, abaixando, abaixando. E nós sabemos, irmãos, que a nossa vida, ela é um vapor aqui na Terra, não é? Nossa vida é muito rápida, passa depressa demais, irmãos. Como passa depressa? Muitos fatores. Mas, irmãos, se o mundo parar para pensar um pouquinho, que ele vai chegar a uma conclusão, que a vida, sim, ela é muito curta, né? Ela é passa muito rápido. Ela é como um vento que vem e logo já não tem mais. É como a onda que a gente vê ali na praia e já não tem mais. É uma vida, é rápida. Mas então, se compararmos, irmãos, com uma vida terrena versus a eternidade, é fácil, é simples fazer a escolha, não é? Que você perguntar para alguém, você deseja viver uma vida pequena aqui, terrena, que se você viver toda a sua vida, ou você prefere viver a eternidade? É fácil de responder, não é, irmãos? Muito fácil, mas acontece que a verdade é que o mundo vive, irmãos, como se depois da morte não houvesse mais nada.
depois da morte acabou tudo. Então muitos têm vivido dessa forma também, que Deus tenha misericórdia. Mas ainda assim eles acham que só somos tolos, que nós somos ignorantes, incautos, somos pessoas que somos tapados e que nós, por sermos cristãos, nós não queremos viver da maneira que eles vivem. Eles acham, olha, você nos xingam, caçoa de nós, dão risada, porque nós não queremos viver como eles vivem. E ali eles querem nos ali apontar o dedo, dizer, olha, você é bobo, você não vive, olha como eu estou vivendo a minha vida, olha como eu estou vivendo, faço o que eu quero, e você não. Você aí está aí, ó, vivendo sobre uma Bíblia, você fica aí se resguardando, não fazendo aquilo que eu faço, porque, irmãos, nós sabemos que a palavra, ela nos ensina como viver a vida, né, irmãos? Ensina como um cristão deve viver, mas eles acham que nós somos tolos e ignorantes, irmãos. Mas nós não somos, porque, irmãos, nós precisamos continuar crucificados com o Senhor, continuarmos mortos e sepultados para o mundo, para que possamos, então, querer viver, estar vivendo uma vida com o Senhor. Era o 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Irmãos, nós fomos crucificados, nós fomos mortos, né? Nós fomos sepultados. Agora Paulo fala também sepultados para o mundo, irmãos. Nós, então, devemos continuar assim, irmãos, porque é assim que a palavra nos ensina. Ele diz, olha, mais uma coisa, nós precisamos, então, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então, mais um motivo para a gente continuar crucificado, mais um motivo para a gente continuar, irmãos, mortos e sepultados para o mundo, porque o Senhor ressuscitou dos mortos, irmãos. Então nós temos que continuar andando numa nova vida, numa nova expectativa, dentro dos padrões da palavra. Nós precisamos, irmãos, estar sempre com essa esperança em nossos corações. Ele venceu a morte, ressuscitou, e foi isso que nos trouxe a vida hoje. Por isso estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, irmãos. Da mesma maneira que foi crucificado, nós também fomos com Cristo. Temos então, irmãos, a garantia qual? De que, assim como Ele ressuscitou um dia, nós, irmãos, também estaremos com Ele. Chegará um momento, né? Embora nós morramos também, né? Todos nós chegará um dia que nós vamos morrer. Mas, irmãos, nós sabemos para quem e onde a gente vai, né? Nós sabemos para quem e para onde nós vamos. Mesmo se nós morremos, é por isso que um cristão de verdade, ele descansa em paz. Ele fica em paz, porque, irmãos, sabe para onde vai, né? E com quem vai estar. Isso, irmãos, é a nossa paz. É a paz que a gente falou lá atrás. Vida e paz, inclinarmos para o Espírito. A paz é de saber que um dia, mesmo se morrermos, estaremos com o Senhor, irmãos, para sempre, na glória do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. O mundo, no fundo, ele fala que não quer saber de nada, mas no fundo ele tem um pavor tremendo, porque muitas deles não sabem para onde vai, irmãos, depois que morre. Não sabem o que fazer, o que vai acontecer com ele. E por isso eles decidem e preferem viver as suas vidas. Mas no fundo eles temem, têm pavor. Mas um cristão que luta diariamente a sua vida, que preza sempre pelos princípios da palavra, que quer buscar acertar todos os dias, pede perdão, Senhor, tomba ali, Senhor, me perdoa, vai ali, Deus levanta você, você continua a caminhar, e você continua lutando, marchando, é um verdadeiro cristão, que tem a sua vida inclinada para o Espírito, buscando Ele, buscando ser revestido com Ele, irmãos. Então vai acontecer aquilo que o mesmo Paulo diz, né? No mesmo capítulo, no capítulo 8, que ele fala, irmãos, fala sobre o quê? Porque eu estou certo, e nós estamos certos, devemos estar, de que, irmão? De que nem a morte, olha só, nem a morte, nem a vida, irmãos, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do alto, nem coisas de baixo, nem nada, irmãos, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, irmãos, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que bênção, irmãos. Tudo que nós precisamos, irmãos, é continuarmos sacrificando a nossa carne, continuarmos sendo crucificados com o nosso Senhor, continuarmos mortos para este mundo,
Porque, irmãos, somente dessa maneira nós encontraremos com o Senhor e Ele enxugará dos nossos rostos toda lágrima daquilo que nós temos passado. Olha o 6 que fala, vamos adiantando. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E é o que querem fazer, irmãos, que nós continuemos sendo servos do pecado. Essas doutrinas que estão aí, quer que nós continuemos sendo servos do pecado. Pode sim, você pode, continue pecando, continue errando. Né? Mas aqui está dizendo totalmente ao contrário, que Paulo diz, para que não sirvamos mais ao pecado. É o que Paulo diz. Olha o versículo 7, através do Espírito Santo. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. E ainda que alguém venha te acusar de toda a tua vida passada, tudo que você fez, de tudo aquilo que você viveu no passado, ainda que muitos venham te acusar, esteja tranquilo, porque o 7 diz, porque aquele que está morto, se de fato você estiver morto para o mundo, por tudo aquilo que você viveu, se de fato isso é uma verdade, olha o que acontece no versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então nós estamos justificados. Se assim for, se nós estivermos mortos para o pecado, irmãos, nós estamos justificados. E quem nos justifica é o Santo Espírito do Senhor, é o Senhor Jesus, irmãos. Então, irmãos, vamos continuar mortos para este mundo que não tem nada a nos oferecer. Vamos continuar sepultados para o mundo. E ainda assim, creia, saiba, fomos crucificados sim com Cristo. Mas tudo isso é para algo muito maior, para recebermos algo muito maior, a qual se encontra agora para a gente ir para os finalmente, no versículo 8, o que ele diz? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha que benção, meu irmão. Então, irmão, saiba, meu irmão, minha irmã, que nós cristãos precisamos sim continuar mortos para esse mundo, continuar sacrificando a nossa carne, continuar buscando se inclinar mais pelo Espírito, porque a palavra nos diz, irmão, se nós morremos, sim, morremos com Ele, mas também vai acontecer algo conosco. Olha só, cremos que também com Ele viveremos, com o Senhor Jesus, que venceu a morte, que está à destra do Pai e virá nos buscar, irmãos. Que nós possamos continuar, irmãos, mortos, sepultados para o mundo, para que então possamos ressurgir, estar com o nosso mestre, o nosso rei, Jesus Cristo. Que nós não venhamos dar ouvidos, irmãos, a essas doutrinas, mas que nós venhamos permanecer com a palavra em nós e comente com o Espírito Santo falando aos nossos corações, amém? E sempre entender que vale a pena sim, irmãos. Vale a pena ser crucificado com o Senhor, vale a pena estar morto para o mundo, vale a pena lutar o que nós temos vivido e buscar sempre a santificação, e buscar sempre ao Senhor, inclinar mais para o Espírito e vencer o nosso próprio eu. Vale a pena, irmãos, porque nós temos aqui lido que nós também cremos que o Senhor também, com Ele nós viveremos. Então, você vai viver com o Senhor. Se nós quisermos viver com o Senhor, irmãos, há um preço a se pagar. Qual é o preço? Continuar mortos para este mundo, continuar sepultados para esse mundo. Se nós queremos, então, encontrar com o nosso Rei, com Jesus, nós precisamos permanecer, irmãos, mortos para o mundo, lutando dia após dia. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil você todos os dias estar lutando. Às vezes você pede força, e aí você pede misericórdia para Deus, e Ele te dá. E aí você, dia após dia, irmãos, dia após dia, não é fácil, mas que você fique com essa esperança, versículo 8. Cremos que também com Ele viveremos, irmãos, viveremos para sempre. E vale sim a pena passar tudo que nós temos passado, para então vivermos com o nosso Rei, amém? Glórias a Deus. Entenda, irmãos, continue marchando, esse é o caminho, não existe outra alternativa. Muitos têm apresentado muitos caminhos por aí, mas a alternativa que temos é a qual, irmãos? Permanecermos na palavra, nesse caminho estreito, a qual um dia o Senhor nos deu, e que pode ser espinhoso, difícil de passar, mas só tem Ele, irmãos. Só tem este caminho que você possa continuar sendo sepultado para este mundo, porque o mundo não tem nada a nos oferecer, né, irmã? Não tem nada a nos oferecer, irmãos, mas o Senhor sim tem muito a nos oferecer, irmãos. Ele já fez muito por nós, morrendo pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida com Ele. Amém?